Atenção porque vai começar a aula de matemática. Boa tarde, galera. Vamos para a aula de matemática do 9º ano, ok? Começando com as resoluções das atividades da aula anterior, aonde eu tinha o seguinte caso. Dada a função f de x, que é igual a 2x menos 3, o domínio é 3, 5 e 6, e o contradomínio composto pelos naturais entre 1 e 10, certo? Então, o contradomínio será valores entre 1 e 10. Qual das opções abaixo representa o conjunto imagem dessa função? Então, vamos lá. Primeiramente, ele já deu a função f de x, que é igual a 2x menos 3, né? E deu o domínio é 3, 5 e 6, certo? O que eu posso estar fazendo aqui? Só substituir os valores de x aqui, certo? Então, para o primeiro caso, eu vou ter 2x, né, menos 3. Primeiro, 2 vezes 3 menos 3. 2 vezes 3, 6. 6 menos 3 vai dar 3. Então, f de x é igual a 3, no primeiro caso. No segundo caso, novamente eu vou substituir x, só que agora por 5, né? F de x é igual a 2x menos 3. F de x é igual a 2 vezes 5 menos 3. F de x é igual a 10 menos 3, então f de x é igual a 7, ok? É igual a 7. Então já achamos o segundo número da imagem. No terceiro caso, é só substituir pelo número 6. Usando novamente f de x, que é igual a 2x menos 3, né? Substituindo x por 6, eu tenho a resposta lá, 12 menos 3, que vai ser igual a 9, ok? Então aí a gente vê que a resposta seria a letra D, 3, 7 e 9, ok? Beleza? No segundo caso, ele diz o seguinte: em 5 madrugadas consecutivas, sempre à mesma hora, foram registradas estas temperaturas em uma cidade brasileira. Letra A. Vocês primeiramente vão analisar o gráfico, né? Vocês vão ver os 5 dias e as temperaturas em graus Celsius, né? Na letra A ele diz: qual foi a temperatura no segundo dia? Então, no segundo dia, você vai perceber que o termômetro marcava 9 graus Celsius, ok? Na letra B, em que dia a temperatura registrou 12 graus? Então, você vai lá no gráfico novamente e vê quando o termômetro alcançou 12 graus, que foi no quarto dia, ok? Na letra C, em quais dias tivemos a mesma temperatura? Então, você vai lá no gráfico e analisa os dias que tivemos a mesma temperatura. E só é constatar que no primeiro e no quinto dia tivemos a temperatura de 6 graus Celsius, ok? Na letra D ele diz o seguinte: copie e complete no caderno o diagrama de setas, ok? Então lá ele deu os dois diagramas, certo? Ele deu os dois diagramas, primeiro dia, segundo dia, certo? Depois 0, 3, 6, 9 e 12 graus Celsius. Bastava apenas fazer a ligação dos dias com os valores respectivos em graus Celsius, ok? Então, o primeiro dia, se eu for analisar lá no gráfico, certo? No gráfico, ele vai dizer que o primeiro dia fez 6 graus, ok? Muito fácil, né? 6 graus. No segundo dia, ele constatou que foi 9 graus. Então, 9 graus, certo? No terceiro dia, ele constatou que foi 3 graus. Então,
3 graus, certo? No quarto dia, ele constatou que foi 12 graus. E no quinto dia, que teve a temperatura igual ao do primeiro, ok? Então a gente podemos concluir que seria uma função, né? Por que seria uma função? Porque todos os valores da imagem, né, do domínio, ligam a um valor da imagem. Mas aí você fala, professor, mas sobrou um aqui na imagem ou no contradomínio. Não pode sobrar no domínio, mas no contradomínio, né, pode sobrar, ok? Só não pode sobrar valores no domínio, beleza? Na questão número 3, ele diz o seguinte: considere o diagrama abaixo. Para que seja uma função de m em n, basta. Então a letra A diz o seguinte, ó, apagar a seta número 1 e retirar o elemento t. Opa, aí tá errado, né? Se apagar a seta número 1 do elemento t, isso aí não vai influenciar em nada, né? Se apagar o t, aí deixa de ser uma função, porque y também vai ficar sem nenhuma ligação para n, ok? Apagar as setas 1 e 4 e retirar o elemento e. Então, se eu apagar o 1 e 4, mesmo assim, deixa de ser uma função, porque se eu apagar 1 e 4, vai sobrar x na outra função m, certo? Retirar o elemento e e t. Então, se eu retirar o elemento e e t, certo? Eu vou ficar com o elemento y sem ligação em n, certo? Então ele diz lá, apagar a seta 4 e retirar o elemento k. Beleza. Não necessariamente seria... Aliás, sim, apagar a seta 4 e retirar o elemento k, sim, ó, porque eu não posso, para ser uma função, eu não posso ter duas ligações de um mesmo termo de m em n. Então, se eu apagar a setinha 4, eu vou ter apenas uma ligação de x para t, certo? Então, e retirando a letra k, viraria uma função. Mas por que aí não é uma função? Porque eu tenho a letra k ainda, certo? Sem ligação. Então, não posso sobrar números ou letras ou números no domínio, certo? No domínio, só lembrar, não pode sobrar letras no domínio. E nem o número do domínio, certo? Pode ter duas ligações para o contradomínio, ok? Então a letra E também estaria errada, apagar a seta 2 e retirar o elemento E. Estaria errado, ok? Na questão número 4, ele diz, observe o diagrama e responda as questões no caderno. Letra A, todo número x tomado em A corresponde a um único número, o número y em B? Sim. Então, todo número lá de A ele está sendo ligado a um número de B, certo? Então, a resposta é sim. Esse diagrama ilustra uma função de A em B? Sim, ó, porque não sobrou nenhum elemento em A, certo? E todos os elementos de A têm apenas uma ligação para os elementos de B, certo? Na questão número 5, ele diz, do diagrama de Verne, abaixo e sua relação f de A em B, quesito A. A relação f não é uma função, porque os elementos 1 e 2 de A se relacionam com o elemento 3 de B. Então, perceba que eu posso ligar dois elementos de A a um de B. Eu não posso ligar dois elementos de B a um de A um do domínio, certo? 2. A relação f é uma função porque todos os elementos de A se relacionam com algum elemento de B? Verdadeiro, ó. Então, em A não sobra nenhum número, certo? No domínio não sobra nenhum número. 3. A relação f é uma função porque A tem 4 elementos e B tem somente 3. Independente
da quantidade de elementos, o que vai importar é o seguinte: o domínio tem todas as ligações no contradomínio, certo? Não sobrou nenhum número em A, ou seja, não sobrou nenhum número no domínio, ok? Então essa daí é falsa, beleza? A quarta, a relação f é uma função mesmo os elementos 1 e 2 de A estarem se relacionando com o elemento 3 de B? Sim, por quê? 1 e 2, ele está ligando, ou seja, está saindo só uma ligação, tanto do 1 quanto do 2. Não pode sair duas ligações deles, ou seja, do 1 por 3, do 1 por 5. Isso daí seria falso. Mas como eles têm apenas uma ligação para esse termo de B, então é positivo, ela é uma função. Então a resposta seria a letra D, ok? Vamos para a nossa aula, né? Reconhecimento de triângulos semelhantes segundo cada um dos casos de semelhança. Aplicação do teorema fundamental da semelhança de triângulos, ok? Então vamos lá. Os casos de semelhança, eu posso ter três casos para distinguir a semelhança entre triângulos. No primeiro caso, eu tenho o AA, né? Ângulo, ângulo, ok? Então, a partir de dois ângulos, eu posso dizer que triângulos são semelhantes. No segundo caso, eu tenho lado, 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 os três L's, né? Basta eu achar os três ângulos proporcionais, os três lados proporcionais, eu posso dizer que os triângulos também são semelhantes, ok? No terceiro caso, eu tenho o LAL, o lado, ângulo, lado, certo? Achando dois lados congruentes e dois ângulos congruentes em dois triângulos, eu posso dizer que esses dois triângulos também são semelhantes, ok? Vamos lá para os casos. No primeiro caso, ângulo, ângulo, perceba que nos dois triângulos aí, certo? Eu tenho o ângulo em ACB, no triângulo ACB, e os ângulos no triângulo DFE, certo? Aonde eu tenho o primeiro ângulo de 30,96 graus e tenho o ângulo de 90 graus. Então eu tenho dois ângulos iguais. Então eu posso constatar que o triângulo ACB é semelhante ao triângulo DFE, ok? Então, só analisar os ângulos. No segundo caso, eu vou ter o lado, 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 os três L's, né? Só lembrar, os três L's. Aonde eu vou ter que trabalhar as proporcionalidades dos lados, beleza? Então, eu tenho o triângulo ABC, certo? O triângulo ABC, vou botar aqui, e o triângulo DEF, ok? Percebam que os lados deles são proporcionais. Por que eu posso afirmar isso? O lado AC, certo? Ele vai ser proporcional ao lado DF. O lado AB, ele vai ser proporcional ao lado DE. E os lados CB vai ser proporcional ao lado FE, certo? Como eu posso dizer isso? Ó? AB, né? AB é o proporcional ao lado DE desse triângulo, certo? Depois eu vou ter o lado BC, que vai ser proporcional ao lado EF, ok? E depois eu vou ter o CA, que é proporcional ao FE, ok? FD, desculpa. FD. Então, ó, se eu pegar os lados CA, que é 5, e o lado FD, percebam que eu vou ter 5 dividido por 10, né? Simplificando, eu vou ter quanto? 1 meio, ok? 1 meio. Então, pelo segundo caso, eu achei os três lados iguais, eu posso dizer que os triângulos são semelhantes, ok? No terceiro caso, eu tenho lado, ângulo, lado, né? Então, se eu tiver dois lados
proporcionais e um ângulo, eu já posso dizer que também o triângulo é semelhante. Ou seja, eu também vou ter a proporcionalidade aí, ó. AB, né, com DE, CA com FD, ok? E mais o ângulo para dizer que esses triângulos são proporcionais, ok? Teorema fundamental da semelhança. Para esse caso, se eu tenho um triângulo e passo uma reta paralela à reta BC, né, eu crio um novo triângulo em cima desse triângulo maior, ok? Basta eu agora conhecer os ângulos desse triângulo, beleza? Para as relações métricas, eu vou utilizar esse triângulo maior para começar a fazer as relações métricas, certo? Lembrando que nesse triângulo maior, certo? Como eu tenho um ângulo de 90 graus, eu posso calcular a altura desse triângulo, ok? Calculando a altura desse triângulo, eu vou ter dois novos triângulos, ó. Ok? Dois novos triângulos. Lembrando que os valores A, aqui o valor do segmento A, como eu cortei aqui, eu dividi ele em duas partes, certo? M e N, ok? Para facilitar. Então, a primeira relação eu posso dizer que A é igual a M mais N, certo? M mais N, ok? Nos triângulos que eu consegui aqui, eu vou ter o quê? Ó? A, isso daqui eu passo a chamar de H, isso daqui eu chamo de altura, né? O H minúsculo, ok? O H minúsculo. N, C e A. B, C e M, ok? Então perceba que eu criei novos triângulos em cima desse daqui, aonde eu fiz a altura. A primeira relação métrica é o seguinte, ó. A é igual a M mais N, certo? Que é o tamanho do segmento, beleza? Vamos observar a medida dos ângulos desses três triângulos, né? E a partir disso eu posso demonstrar as relações métricas. Só que as relações métricas, eu tenho esses 6 casos aí, ó. A vezes H, que é igual a B vezes C. B ao quadrado, que é igual a vezes N. C ao quadrado, que é igual a vezes M. H ao quadrado, que é igual a M vezes N. A, que é igual a M mais N, certo? E a última é a famosa e conhecida teorema de Pitágoras, A ao quadrado, que é igual a B ao quadrado, mais C ao quadrado, certo? Essas relações, elas são importantes, certo? Quando aparecem os triângulos retângulos, ok? Então, analisem direitinho essas relações métricas. Vamos para o primeiro exemplo. Ele diz o seguinte: qual o valor de x nos triângulos a seguir? Então, eu tenho dois triângulos aí, ó. Primeiramente, vamos analisar o caso que pode dizer que eles são semelhantes. Então, ó, perceba que eu só tenho duas medidas para um lado e duas medidas para o outro triângulo, onde uma é x, certo? Mas eu tenho um ângulo quadrado de 90 graus e um ângulo de 56. Então, eu posso afirmar que esses triângulos são semelhantes pelos dois ângulos, 56 e 90 graus, certo? Então, eles são semelhantes pelo caso ângulo-ângulo, ok? Com isso, primeiramente, eu vou procurar, certo, o valor de um dos catetos do triângulo menor, ABC. Então, A, eu posso dizer que é a hipotenusa, que é igual a 30 ao quadrado. B, eu posso dizer que é o cateto A do segmento AB, certo? Que é 18 ao quadrado. E Y é o segmento do cateto BC, ok? Então, fazendo 30 ao quadrado, eu tenho 900, mais
fazendo o jogo de sinal mais 320, aliás, menos 324, certo? Que é igual a y ao quadrado. 900 menos 324, eu tenho 576, ok? Que é igual a y ao quadrado. A raiz quadrada de 576 é 24. Então, o valor de y ali é 24 centímetros. Opa, já achamos um valor aí, né? Então, ó, agora eu tenho que calcular o triângulo maior, né? Que ele quer o valor de x. Sabendo que eu tenho 18 sobre 36, que seria a proporcionalidade do triângulo menor, 18 por 30, 36, né? Vejam lá, ó, eu peguei AB, certo? Proporcional a DE. Então, quem é AB? 18. Quem é DE? 36. Então, eu peguei a proporcionalidade dos dois triângulos. AB sobre DE, ok? Isso é igual a BC, né? BC por EF. BC por EF, né? Só que BC é justamente o valor de Y que a gente achou, ok? Então, só é substituir. AB é quanto? 18. DE é quanto? 36, né? Isso é igual a BC que a gente achou que é 24. E EF é o valor que a gente quer achar, que é X, ok? Faço a regra de 3, onde eu tenho 18x, que é igual a 36 vezes 24, ok? Então, eu tenho que x, 18x, é igual a 864, beleza? X é igual a 864 dividido por 18. E obtemos o valor de x que a gente queria achar, que é de 48 centímetros, ok? Então, usando as proporcionalidades para os triângulos, eu consegui achar o valor de x, certo? Lembrando que, primeiramente, a gente analisou se eles eram semelhantes. E caiu no caso ângulo-ângulo, certo? No segundo exemplo, ele diz o seguinte: na imagem a seguir é possível perceber dois triângulos que compartilham parte de dois lados. Sabendo que o segmento BA e DE são paralelos, qual a medida de x? Então, novamente, ó, perceba que ele deu um triângulo e no meio desse triângulo ele traçou uma reta DE paralelo a BA, certo? Novamente a gente vai fazer as proporcionalidades, ok? Aonde eu tenho o primeiro triângulozinho ali, certo? Que diz o seguinte: 400 dividido por x, né? 400 dividido por x é igual a 160 dividido por 100, ok? Fazendo a regra de 3, eu tenho o quê? 160, que é igual a 400 vezes 100. 160x, que é igual a 40.000, dividido por 160. X é igual a 250. Então, a resposta aí seria a letra E. Perceba que eu usei a proporcionalidade aí, né? Ó, 400 por x, certo? E 160 por 100. Então, percebam que eu usei aí as proporcionalidades para conseguir achar esses valores, certo? Ok? Vamos para o exemplo número 3. Ele diz o seguinte: para descobrir a altura de um prédio, Luiz mediu a sombra do edifício e em seguida mediu sua própria sombra. A sombra do prédio media 7 metros e a de Luiz, que tem 1,60 m de altura, media 0,2 metros. Qual a altura do prédio? Então ele utilizou lá, né, o seguinte caso. Como ele quer saber a altura do prédio, ele diz o seguinte: a sombra do prédio é igual a 7, certo? E a altura do prédio eu não sei, mas a altura da sombra, a medida da sombra dele deu 0,2. E a altura de Luiz é 1,60 m, certo?
Fazendo a regra de 3, eu tenho que 0,2x é igual a 7 vezes 1,6, certo? Então, 0,2x é igual a 11,2, que é o resultado da multiplicação de 7, vezes 1,6. Passa o 0,2 dividindo o 11,2. Com isso, eu tenho a resposta que x é igual a 56 metros. Então, o prédio de 56 metros projetou uma sombra de 7 metros. Luiz, com 1,60 m de altura, projetou uma sombra de 0,2 metros. Com isso, ele conseguiu resolver essa questão, ok? Até a próxima aula e estudem direitinho.